Boa tarde, começa agora o Agrimercado, mercado agrícola, no meio do dia. E vamos ver como está o dólar nesta sexta-feira, 10 de janeiro, encerrando a primeira semana do ano. A gente vê aí o dólar de fechamento é R$ 4,06, queda de 0,5%. Bovespa, fechamento de 116.548 pontos, alta de 0,5%. E o preço do café tem apresentado queda nos últimos dias. Sobre esse assunto, eu converso agora com Fernando Maximiliano, analista de mercado da INTL FC Stone. Boa tarde. Renato, é um prazer enorme estar aqui no Agrimercado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela participação. Queria começar que nas últimas semanas a gente tem reparado que o café tem queda de preço. Quais são os fatores que têm influenciado nessa queda? Realmente, a gente viu aí as últimas 6 sessões apresentaram perdas em Nova York, que é o contrato, a referência para café, né? Então, basicamente, a gente está acompanhando essa situação e isso é uma correção. Renata, se a gente observar no último mês aí, a gente viu que os preços atingiram altas que foram vistas apenas há 2 anos atrás. Um aumento de preço que está acontecendo desde meados de outubro. Então, agora a gente está vendo uma correção nesses preços, uma redução, e isso está sendo causado principalmente por movimentos especulativos. E o que esses movimentos fazem no mercado? O que tem acontecido? Vamos lá. Para a gente contextualizar essa situação, desde outubro até o valor mais alto que a gente viu em meados de dezembro, os agentes especulativos, em outubro, eles estavam com posições vendidas de mais de 50 mil contratos. E aí, se a gente observar o último relatório que saiu, que mostrou posições desses agentes, eles já estavam com uma posição comprada de 20 mil contratos. Então, eles estavam vendidos em outubro e eles estão comprados. E isso está associado a um outro fator, Renata. Houve uma mudança no sentimento de que o balanço de oferta e demanda esse ano ele seria mais apertado. E aí um dos fatores fundamentais que deram suporte a essa ideia foram as quedas dos estoques que a gente viu aí pelo mundo. Os estoques de café nos portos americanos, os estoques da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Londres, mais recente agora, a gente está vendo um aumento dos estoques de arábica da Bolsa de Nova York. E se isso continuar, isso pode ser um fundamento baixista para o mercado. Isso é a lei de mercado, né? Oferta e procura. Exatamente. Com relação, a gente exporta principalmente para Japão e Europa, né? Como é que fica a relação com esses países nesse momento, em relação a preço? Então, assim, os nossos principais clientes, né? A gente vê aí Estados Unidos, Europa, a Ásia também importante. É uma relação forte que o Brasil tem com esses países. Eles, é uma origem que é muito valorizada lá, o café brasileiro. E essa relação tende a continuar. A gente, inclusive, está esperando aí a divulgação dos dados de exportação referente ao mês de dezembro, que deve ser feito pelo Secafé. Isso vai nos mostrar como que foi essa questão da exportação brasileira no último mês aí, mas a tendência é que essa relação ela continue forte, Renata. Eu acredito que o Secafé vai divulgar esses valores na próxima semana, né? Tem uma entrevista marcada. E eu queria falar com relação ao conflito Estados Unidos e Irã. Você acha que esse conflito pode atingir as nossas exportações por causa do mundo, do que está acontecendo no mundo? Então, é interessante a sua pergunta. O que o conflito do Irã tem a ver com a commodities, por exemplo? Então, uma situação que a gente tem que ter em mente é que esse tipo de conflito ele pode trazer para o mercado um sentimento de aversão ao risco. Então, em uma situação onde você vê essa instabilidade, os agentes, os investidores, eles tendem a buscar ativos que são mais seguros. Quais são esses tipos de ativos? São, por exemplo, a moeda americana, a moeda japonesa, além de outros ativos. E commodities, de forma geral,
são ativos que apresentam uma grande volatilidade, porque está exposta a vários fatores. Então, essa situação de aversão a risco poderia não ser beneficiária para as commodities de forma geral, incluindo o café. Aí até é bom que eu posso puxar um outro contexto. A gente viu essa evolução de preço de café e ela estava associada a uma melhora nesse ambiente macroeconômico. Se a gente pegar e observar a atividade especulativa em algumas commodities, não apenas o café, mas, por exemplo, cacau e açúcar, a gente viu que os fundos eles investiram mais nos últimos meses. Isso aconteceu com o café também. E aí essa questão, esse atrito, se esse atrito escalar para um nível mais complexo, ele poderia trazer de novo esse sentimento de aversão ao risco e ser prejudicial. Essa escalada de aversão ao risco poderia acontecer, por exemplo, de não ter um investimento e a gente fica com estoque? É isso? Não. Isso é uma questão especulativa na Bolsa de Valores. Tá. Os fundos, eles compram e vendem papéis, contratos de café ou contratos de outra commodity. Isso poderia diminuir o apetite deles lá na Bolsa em adquirir esses contratos. E como a Bolsa de Nova York é referência para o mercado de café, isso teria um efeito direto no preço físico do produto. Então, para a gente tem que ficar torcida para que esse atrito, né, Estados Unidos e Irã, seja resolvido em breve, né? Exatamente. A gente observou que, inclusive, houve, apesar de nos dias dos ataques, a gente viu que houve uma preocupação a respeito disso, o dólar subiu, algumas commodities caíram, incluindo o café. A gente viu, por exemplo, o ouro se manteve estável e forte, porque é um ativo considerado um ativo seguro, mas a situação ela esfriou um pouco e a gente tem que torcer para que a situação se resolva o mais rápido possível. É bom para os dois lados, né, Fernando? Queria muito agradecer a gentileza por participar aqui do Agrimercado. Que isso, o prazer foi meu e eu estou aberto aí para vocês. Obrigada, até a próxima. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a morte do general iraniano Qasem Soleimani. Em discurso em Ohio, Trump disse que a morte do comandante salvou vidas e fez justiça à América. Ele afirmou que Soleimani era um terrorista horrível, sedento de sangue, que estava planejando novos ataques, mirando embaixadas americanas. Trump ainda criticou os democratas por expressarem indignação em relação à morte do general. A declaração ocorreu horas depois da aprovação da Câmara dos Deputados, de maioria democrata, de uma resolução que limita ações militares do presidente contra o Irã. Durante a fala do presidente, um grupo de manifestantes opositores fez uma rápida manifestação, erguendo faixas que pediam para não haver guerra. As eleições presidenciais americanas estão marcadas para novembro. O governador do Amazonas voltou atrás e revogou um aumento de quase 200% concedido a servidores públicos do estado. O governador do Amazonas, Wilson Lima, decidiu por revogar a decisão do aumento salarial de quase 200% do salário dos funcionários públicos aqui do estado do Amazonas. Pelo menos 140 funcionários públicos do estado haviam sido beneficiados, dentre eles secretários executivos adjuntos. Isso de acordo com a folha de pagamento do mês de novembro do ano passado, com a lei delegada 122/2019, que dá poder ao governo do estado em aumentar aí a administração do executivo estadual sem a autorização dos deputados estaduais, ou seja, sem a autorização da Assembleia Legislativa do estado. E em comunicado oficial, o governador Wilson Lima falou aí que há a necessidade de haver medidas de austeridade para controlar as contas públicas do estado. E o governo chinês confirmou que o vice-primeiro-ministro do país viajará a Washington na semana que vem para assinar a fase 1 do acordo comercial.
O porta-voz do Ministério do Comércio informou que a delegação chefiada pelo vice-premier Liu Han chegará aos Estados Unidos no próximo dia 13, 2 dias antes da assinatura do pacto, marcada para o dia 15, quarta-feira. Em dezembro, os dois países concordaram com detalhes do acordo comercial. Os detalhes das negociações ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de que os Estados Unidos reduzam tarifas sobre produtos chineses. Em troca, a China deve aumentar a compra de bens americanos, especialmente no setor agrícola. A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo já dura quase 2 anos. Já passa de 1 bilhão o número de animais mortos nos incêndios florestais que atingem a Austrália desde setembro, segundo o levantamento da Universidade de Sydney. A maior parte dos animais morreu por contato com o fogo. O número leva em conta também espécies que não sobreviveram por ficarem sem comida e sem abrigo. A estimativa não inclui sapos, insetos e morcegos, o que poderia elevar ainda mais esse número de 1 bilhão. Moradores de regiões atingidas pelos incêndios seguem tentando resgatar os animais. Em uma das regiões mais atingidas pelo fogo, 2 jovens saíram de carro e recolheram 6 coalas. A falta de água provoca outro grande problema. Camelos selvagens, levados ao país pelos antigos colonizadores, estão invadindo áreas habitadas e pondo em risco comunidades aborígenes. Por isso, o governo anunciou que vai precisar abater 10 mil animais. O IPCA, o índice de preços que mede a inflação oficial no país, encerrou 2019 em 4,31%, acima da meta do governo, que era de 4,25%. Um dos gastos que mais puxaram o índice foi a carne, que acumulou alta de 32,4% no ano passado. Além disso, o feijão ficou 55,99% mais caro. Apesar de o resultado estar acima do centro da meta do governo, o IPCA ficou dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo variar entre 2,75% e 5,75%. A inflação foi pressionada principalmente pelo grupo Alimentação e Bebidas, que apresentou alta de 6,37% no ano. Esse aumento foi puxado pelas carnes, pois os preços dispararam no mercado interno devido ao aumento das exportações para a China e à desvalorização do real. Em 2018, a inflação foi de 3,75%. E vamos para um rápido intervalo. Na volta tem informações sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. Até já. Estamos de volta com o Agrimercado. E o governo de São Paulo alterou o ICMS para aquisição de máquinas importadas no estado de São Paulo. Repórter Vinícius Marra está no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, acompanhando a entrevista coletiva sobre esse assunto. Eu converso agora por telefone. Vinícius, boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A coletiva acabou agora há pouco, né? E essa medida, ela já está em vigor, né? O decreto que foi assinado pelo governador João Dória no dia 19 de dezembro do ano passado. E foi apresentado hoje, durante a coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, que teve também a presença aí do secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, né? E, de acordo com o governo estadual, a medida ela vai beneficiar setores importantes e de maior competitividade do agronegócio paulista. Entre esses setores beneficiados, por exemplo, Renata, pela mudança, estão, por exemplo, leite e derivados, que é um setor importante aqui em São Paulo, tem a questão da moagem, também de produtos de origem vegetal e frutas secas. A ideia, na verdade, é facilitar a aquisição de maquinários e equipamentos aí por esses setores do agro. Então, como vai funcionar na prática, né? Por exemplo, no caso de máquinas produzidas aqui em São Paulo, o crédito pelo ICMS, né, desse equipamento, 38 meses. Então, era um longo prazo. Agora, o que acontece? Esse crédito integral, né, que ele paga durante a compra desses equipamentos, ele voltará para ele de forma imediata. Tem o caso também de máquinas importadas, que é uma outra mudança importante. Como funcionava antes? Esse ICMS era recolhido já no desembaraço aduaneiro, ali antes da liberação do produto na alfândega. Agora, o imposto, né, ele não precisa ser pago com antecedência. Esse ICMS ele vai ficar suspenso por um período
até que essa máquina, né, possa ser utilizada pelo estabelecimento ou pelo produtor rural. E o governador João Dória disse que a ideia não é estabelecer uma guerra fiscal, né, mas sim incentivar as indústrias que fiquem aqui em São Paulo e também atrair novos equipamentos. Até essa mudança, viu, Renata, muitas indústrias optavam por abrir suas plantas em outros estados, como Minas Gerais, por exemplo, que já possuíam esse benefício. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e um bom trabalho aí para vocês. Obrigada a você pelas informações. A reportagem completa no Jornal Terra Viva, segunda edição, a partir das 7h. E a estiagem no Rio Grande do Sul afeta a produção de milho, soja e uva, entre outras culturas. Está prevista para este mês a ida de técnicos do Ministério da Agricultura ao Estado para verificar as condições das lavouras atingidas. Até o momento, já foram comunicados cerca de 5.500 avisos de sinistros para as companhias seguradoras e instituições financeiras que operam o programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural e o Proagro. A maioria dos avisos está relacionada à seca. O volume de comunicados é considerado expressivo por causa do curto período de tempo. Do total de pedidos para o seguro rural, a maior parte foi para a produção de uva, soja e milho. De acordo com a Emater Rio Grande do Sul, ainda é cedo para mensurar as perdas. Já tem perdas assim, na área do milho de 100% de agricultores que já lançaram mão da solicitação do Proagro. Então, tem de todos os tipos. Tem milho já colhido, uma safra normal, tem milho em desenvolvimento vegetativo. Então, é de difícil mensuração as perdas nesse momento. Nós temos um comitê criado pela Secretaria da Agricultura, onde a gente monitora diariamente isso e você vê a evolução dessas perdas, que a gente tinha municípios que não tinham entrado numa situação de emergência, que não tinham perdas, começam a haver esses movimentos. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, têm monitorado diariamente a situação no estado gaúcho. Já foi registrado o início das chuvas em áreas afetadas, como na região das Missões. Ainda, segundo a Emater RS, se a chuva não voltar ao estado de forma significativa nos próximos dias, a situação ficará cada vez mais crítica para os produtores. Graças a Deus, nós temos nesses dias a previsão do retorno das chuvas, não de forma generalizada. Aí eu vou botar o meu desejo que seja de forma generalizada. E se não ocorrer essas aí, a partir dessa passagem, desse evento de possibilidade de chuvas, aí nós entramos numa situação um pouco mais crítica. O número de brasileiros com dívidas terminou 2019 no maior nível já registrado pelo comércio e a inadimplência se manteve estável. Você está endividado? Dívida com cheque especial, com cartão de crédito. No supermercado aqui não vai ter que parcelar, né? Aí tem que pagar. Aí a conta vem e já viu como é que fica. Não se preocupe, você não está sozinho. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que 2 em cada 3 famílias brasileiras estão nessa situação. Mas estar endividado não significa necessariamente ter a corda no pescoço. Se você fez crediário, deu cheque pré-datado, tem gente que usa ainda, ou fez alguma compra parcelada no cartão de crédito, faz parte dessa estatística. O problema é não conseguir arcar com os compromissos, atrasar, como acontece com 1 em cada 4, ou não ter como pagar as parcelas, caso de 1 em cada 10 consumidores. A marca de 65,6% das famílias com dívidas é a maior desde que a pesquisa começou a ser feita em 2010, o que, segundo a Confederação Nacional do Comércio, é um bom sinal. A gente observou realmente que em 2019 houve esse aumento no percentual de famílias endividadas, mas esse aumento ele não veio acompanhado por um aumento da mesma proporção da inadimplência. A maior parte das pessoas que pegaram novos empréstimos, que contrataram novos empréstimos e financiamentos, estão pagando esses empréstimos em dia. Então, esse crédito, ele não só não foi negativo, como ele ajudou a recuperação do consumo que a gente observou em 2019 na economia brasileira. Sem crédito, Renan nunca teria fechado a compra de um imóvel na planta em novembro. Uma dívida de 30 longos anos, mais do que os 26 que ele tem de vida. Eu estou terminando esse período, o meu curso de graduação, e estou me alocando nessa minha área, que eu pretendo ganhar bem melhor nesses 3 anos. Eu estou me organizando dessa maneira, tudo planejado. A gente tem as nossas dívidas, mas a gente controla sempre para não ficar com a corda no pescoço e morrer aí, um infarto, alguma coisa. Planejando fica mais fácil, né? E o Banco Central realizou um balanço de suas ações no último ano. Eu acho que
priorização é uma mão dupla, né? Então, assim, nem sempre a priorização que o Banco Central entende é a priorização que pode ser feita. Então, eu acho que é difícil falar em priorização sem sentar, né, com os líderes, com os parlamentares, e entenderem, na visão deles, o que existe a possibilidade de ser aprovado mais fácil, né? Então, em relação à resolução e o PL cambial, não foi feito esse trabalho muito aprofundado. Mas, em relação à autonomia, já foi feito, né? Então, existe um entendimento que grande parte das questões da autonomia já foram discutidas. Mas, de novo, quero enfatizar que é um processo legislativo, é sempre uma via de duas mãos, né? Então, o Banco Central tem que participar e entender o que os parlamentares acham que pode ser votado, de que forma e qual é a prioridade. Vamos para um rápido intervalo. E na volta tem cotações. Até já. Estamos de volta com o Agrimercado. Vamos ver agora como estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico. As cotações já estão aqui no telão. A gente começa com a soja Paranaguá, saca de 60 quilos, R$ 89,00, alta de 0,6%. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, saca de 60 quilos, R$ 84,50, estabilidade. Cascavel, no Paraná, R$ 84,00. Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 79,00. Sorriso, também no Mato Grosso, R$ 74,00, também estabilidade. A gente continua com a soja, Rio Verde, Goiás, saca de 60 quilos, R$ 83,00. Dourados, no Mato Grosso do Sul, teve queda de 1,3%. Uberlândia, Minas Gerais, estabilidade, R$ 84,00. Barreiras, na Bahia, R$ 85,00. E Balsas, no Maranhão, R$ 75,50, alta de 0,7%. E agora a gente vai para o milho, Paranaguá, saca de 60 quilos, R$ 40,00. Campinas, São Paulo, R$ 52,50, estabilidade nos dois. Cascavel, no Paraná, R$ 44,50, alta de 1,1%. Sorriso, no Mato Grosso, R$ 35,00. E Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 40,00. Nas duas cidades, estabilidade. Continuando com milho, Rio Verde, Goiás, saca de 60 quilos, R$ 45,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 43,00. Uberlândia, Minas Gerais, R$ 50,00. Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 46,00, todas sem variação. Agora a gente vai para o boi gordo, São Paulo, Noroeste, arroba sai por R$ 203,00, estabilidade. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 182,00, também sem variação. Colíder, no Mato Grosso, R$ 174,00, queda de 3,3%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 192,00, queda de 0,5%. Marabá, no Pará, R$ 178,00, arroba, sem variação. E agora a gente continua com o boi gordo, Triângulo, Minas Gerais, R$ 192,00, arroba, queda de 1%. Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o quilo vivo sai por R$ 6,85. Sudoeste, Goiás, R$ 190,00, estabilidade. Café, Sul, Minas Gerais, saca de 60 quilos, R$ 485,00, queda de 1%. Cerrado, Minas Gerais, R$ 490,00, queda de 1%. Zona da Mata, R$ 345,00. Bebida dura, São Paulo, R$ 475,00, queda de 1%. E Conilon T7 Vitória, R$ 295,00, estabilidade. E essas foram as cotações de hoje. O Agrimercado termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.